Em 2025, o acreano enfrentou alagamentos, isolamento, falta d'água e prejuízos que afetaram milhares de famílias. O Acre sentiu intensamente os efeitos das mudanças climáticas em 2025. O ano começou com cheias na capital e no interior do estado. Em Rio Branco, mais de 31 mil pessoas foram afetadas. Causou de faltar uma chave para subir aqui em cima desse piso aqui. Estava em casa, né? A gente sempre a gente fica se resguardando, olhando, né, as águas, ver se está subindo. Aí começou a subir rapidamente. Aí a equipe da Defesa Civil chegou rapidamente para tirar a gente. Chuva intensa e mais um trecho que fica completamente intrafegável. Essa região, o início da estrada do Calafate. A Defesa Civil registrou mais de 8.600 famílias diretamente impactadas. 171 famílias precisaram ser acolhidas em abrigos públicos. 43 bairros da capital foram atingidos pela cheia do Rio Acre. O pico foi em 17 de março, quando o rio atingiu 15 metros e 88 centímetros. Isso superou a cota de transbordamento, que é de 14 metros. A cheia também impactou 19 comunidades rurais, com 3 delas ficando isoladas. Mesmo com o nível do rio já estando abaixo da cota de transbordo, ainda não é o momento das famílias que estão abrigadas no Parque de Exposições voltarem para as casas. Não é recomendado ninguém voltar, inclusive nós não faremos o retorno dessas famílias até termos uma cota de segurança. A autoridade disse que ainda vem esse tal de repiquete, Deus queira que não venha, né? Até que chegou até aqui na minha calçada, ótimo, todo dia pedir a Deus que não venha esse repiquete. Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado, também foi castigada pela cheia do rio Juruá. Mais de 20 mil pessoas foram afetadas pelas inundações. A região foi uma das mais severamente afetadas do estado. A Defesa Civil Municipal precisou abrigar famílias em escolas e ginásios públicos. O rio Juruá ultrapassou a cota de 13 metros no início de março. No pico, chegou a ficar quase 70 centímetros acima desse nível. Mais de 10 bairros foram atingidos. Famílias também estão sendo retiradas, já estamos com o número de 19 famílias nos abrigos que nós estamos mantendo. O Cruzeiro do Sul apresentava ali subida desde o início da semana. Na tarde de domingo já começou a apresentar esses sinais de vazante. Nós estamos acompanhando ainda desde da fronteira com o Peru. Esses bairros atingidos, né, pela água do rio Juruá, já temos algo em torno de 250 famílias que estão sem energia elétrica, o que acaba complicando a situação, né, dessas pessoas que estão nessas áreas alagadas. No total, 9 municípios do Acre tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Mais de 51 mil pessoas foram atingidas em todo o estado pela calamidade das enchentes. O Acre passou de um extremo ao outro em apenas 4 meses. Em agosto, o estado foi atingido pelo fenômeno da seca e com a seca mais severa em algumas áreas. O governo do Acre decretou situação de emergência. A Defesa Civil Nacional reconheceu a emergência em 21 municípios do estado. O rio Acre, principal manancial, ficou abaixo dos 2 metros pela primeira vez no ano, em julho. Em Rio Branco, caminhões-pipa foram usados para abastecer comunidades da zona rural. A Agência Nacional de Águas declarou situação crítica de escassez hídrica nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco. A seca dificultou o transporte fluvial de mercadorias, afetou o abastecimento de água potável e comprometeu a produção agrícola e a segurança hídrica do estado. Para muitos produtores rurais não vale a pena pegar o produto, colocar num barco e trazer para Rio Branco nessa época do ano. É que ele vai ter muito prejuízo. No dia de hoje, decretei estado de calamidade
devido à grande dificuldade que já temos no município. Hoje já não temos mais gás no município, daqui mais 10 dias não temos mais combustível. Antes que o problema chegue e a gente não tenha solução imediata, vamos então preparar isso aqui, na realidade é uma prevenção. Nós não assinamos o decreto apenas por assinar. Nós assinamos sempre embasado em números reais, em relatórios que são verdadeiros. Em 2025 foi um ano de fortes abalos e grandes desafios para a saúde no Acre. Episódios que chocaram o estado, como o bebê declarado morto e encontrado vivo dentro do caixão, e o caso da recém-nascida que sofreu queimaduras durante um banho hospitalar, provocaram investigações, mobilizaram autoridades e levantaram debates sobre protocolos e segurança dos atendimentos. Um caso chocou o Acre e o Brasil em 2025. Um bebê prematuro declarado morto na maternidade Bárbara Eleodora, em Rio Branco, foi encontrado vivo pela família momentos antes do sepultamento. O bebê chorou dentro do caixão, mais de 10 horas após ter sido dado como natimorto. É uma situação crítica, nós recebemos esse bebezinho aqui, demos todo o suporte que ele precisa, né? Intubação, cateterismo umbilical, incubadora, medicações, enfim, tudo o que ele precisa. Não deram atenção para ela dizendo que estava sentindo muita dor e eles disseram que era normal. Ela teve o bebê praticamente só no leito, que não era um leito apropriado. Eles disseram que a criança nasceu sem vida, pegaram a criança, só colocaram no saco, levaram para o necrotério. O recém-nascido tinha cerca de 5 meses de gestação e foi atestado como natimorto pela equipe médica da maternidade. Na manhã seguinte, quando a família se preparava para o enterro, um parente pediu para abrir o caixão e descobriu que o bebê estava vivo e chorando. A criança foi imediatamente retirada do velório e levada em estado gravíssimo de volta para a maternidade. Devido à extrema prematuridade e a complicações, o bebê não resistiu e faleceu no dia seguinte. O caso gerou grande comoção e o Ministério Público do Acre e a Polícia Civil abriram investigações para apurar possíveis negligências ou erros no procedimento. A CESACRE afastou a equipe médica envolvida no atestado de óbito inicial. O delegado que lá estava colheu o depoimento da família, instaurou um inquérito policial e representou pela apreensão dos documentos e imagens da maternidade Bárbara Eleodoro. É um praxe nosso ouvir todas as pessoas que de alguma maneira tiveram contato com essa criança e, como eu falei, a investigação está só iniciando. A gente está encaminhando agora também os prontuários com as requisições de perícia e tudo, que também são 2 fases, né? Tem a questão se os protocolos foram cumpridos ou não. Outro caso com repercussão nacional foi o da bebê Aurora. Ela nasceu no Hospital da Mulher e da Criança, em Cruzeiro do Sul, e já tinha alta médica. A pediatra apenas recomendou um banho antes de os pais irem para casa. Durante esse banho, administrado por uma técnica de enfermagem, a recém-nascida sofreu queimaduras graves nas pernas e nos pés, com deslocamento de parte da pele. Nós temos uma doença rara chamada epidermólise bolhosa. É uma doença que acomete principalmente crianças e ela é uma doença na qual a pele da criança ela fica frágil e por conta de ser recém-nascido, que não tem os anticorpos suficientes, a criança desenvolve bolhas que têm aspectos de queimadura. Nós esperamos vários laudos do Instituto Médico Legal, do Hospital de Rio Branco, que a meu ver é determinante para saber se essa criança é portadora dessa doença ou não. Nós estamos também aguardando o laudo do Instituto de Criminalística com relação ao local dos fatos. Devido à gravidade das lesões, a Aurora precisou ser transferida de avião para Belo Horizonte, Minas Gerais, referência nacional no tratamento de queimados. Após mais de um mês internada, a Aurora teve alta e retornou ao Acre para continuar o acompanhamento médico. Agora a gente está com o coração mais calmo, respirando mais aliviado depois de ver a recuperação dela, né? De ver que todo o tratamento foi positivo. A recuperação dela foi muito rápida, muito boa, inexplicável, né? Um negócio desse, só Deus mesmo. Agora é muito amor, muito carinho, né?
para suprir tudo que ela passou. O Ministério Público e a SESACRE iniciaram as investigações. O laudo pericial confirmou que as lesões foram causadas por água em temperatura excessivamente elevada. A servidora responsável foi afastada, indiciada por lesão corporal de natureza gravíssima. Um procedimento administrativo disciplinar foi aberto para apurar os fatos. 2025 também foi marcado pelo aumento do número de casos de dengue, zika e chikungunya. 11 municípios do estado enfrentaram situação de risco, o que levou o Acre a decretar situação de emergência em saúde pública. Ao todo, foram 4 mortes por dengue grave. O período chuvoso ele é um período que propicia o aumento da proliferação dos vetores, né, do mosquito transmissor da dengue. Nós estamos observando uma procura maior nas nossas unidades hospitalares. Nós já esperávamos esse aumento, porém essa curva está ascendente, com uma previsão de pico nas próximas semanas. Importante a participação da população, cuidar das suas casas, cuidar do seu ambiente, né, porque é um momento onde todos nós precisamos dar a mão para combater, né, e não haja proliferação da dengue, né, em outros bairros, em outras regiões da cidade. Nesse primeiro dia do mutirão, os equipamentos ficaram concentrados aqui, na região da Cidade Nova. Mas esse serviço de limpeza e coleta de entulho também será realizado em outros bairros da capital. Agentes de endemias também estão envolvidos nessa ação para orientar e fiscalizar as residências, as casas dessa região. O Covid-19 segue fazendo vítimas. O Acre registrou pelo menos 33 mortes pela doença em 2025. O número de óbitos superou em mais de 130% o total de 14 mortes registradas em 2024. O estado confirmou mais de 4.500 casos no ano. Os grupos de risco, mais uma vez, têm demonstrado a fragilidade diante da doença. Entre as vítimas, nós tivemos idosos, a maioria delas do sexo feminino e com associação de comorbidades. Nós tivemos um aumento muito grande no mês de dezembro, onde em uma semana só nós verificamos que tinha mais de 900 casos confirmados. O surto de bronquiolite no primeiro semestre de 2025 pressionou o sistema de saúde, resultando em alta ocupação de leitos infantis. A doença é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório. A Secretaria de Estado de Saúde registrou um aumento de cerca de 20% nos casos de bronquiolite em comparação com o ano anterior. O pico do surto ocorreu entre abril e maio. A ocupação das UTIs infantis no estado chegou a 80%, gerando um alerta sobre a rápida contaminação da doença. Para lidar com a demanda, a SESACRE precisou ampliar a capacidade de atendimento pediátrico, adicionando 10 novos leitos infantis ao sistema. Nós temos funcionando, habilitados no INTO, 50 leitos de enfermaria. Devido ao aumento dos casos e a necessidade de crianças em enfermaria, nós aumentamos os leitos para 60. Existe a possibilidade de aumentarmos ainda mais caso haja demanda. Em dezembro de 2025, o Acre iniciou a vacinação contra o vírus sincicial respiratório para gestantes e bebês, medida preventiva para reduzir futuras hospitalizações. O sarampo também trouxe preocupação às autoridades em saúde pública. O governo do Acre decretou situação de emergência devido ao risco iminente de disseminação do sarampo em todo o estado. Uma preocupação que nós temos no governo, nós decretamos já estado de emergência para justamente chamar a atenção, pedir para a população que se vacine. Está tendo sim essa crise, na Bolívia está tendo muitos casos, nós sabemos que a Bolívia faz fronteira com o Acre e nós temos que pedir também a cooperação da população, né, que procure os postos de saúde, que vá lá fazer a prevenção, tomar a vacina, para que a gente não tenha aí números piores. O principal fator para o decreto foi o surto de sarampo na Bolívia, país vizinho que representa altos riscos para as cidades de fronteira. Porém, nenhum caso foi registrado no estado. Mas 2025 encerra com uma boa notícia para a saúde no Acre. O estado ultrapassou a marca de 550 transplantes de órgãos e tecidos ao longo da história. Além disso, realizou o primeiro transplante de tecido ósseo, um marco para a saúde pública local. O Acre tem se destacado positivamente na área de doação de órgãos e tecidos na região norte. Em instantes, a movimentação política marcada por polêmicas e disputas antecipadas pelas eleições de 2026. E vamos relembrar de nomes que deixaram saudade.
São os destaques do próximo bloco na Retrospectiva 2025. Nós voltamos já.